Jesus se retira para o outro lado de Tiberíades. Lá é uma região um tanto distante, deserta. E uma multidão o segue. Estas pessoas estavam fascinadas por Jesus. Não sei se sua estatura física, seu timbre de voz, mas certamente eram suas palavras de céu. Ele dizia coisas que ninguém mais falava. Ele dava respostas que eram anseios e perguntas do interior e coração de tantos homens e mulheres. Ele é Deus. E este Deus agora se encontra com esta multidão em uma região deserta. É sempre no deserto que Deus se encontra com seu povo. É no deserto que Ele mostra o verdadeiro caminho. É no deserto que Deus dá de comer. É no deserto que Ele se doa pelo seu povo. Também é deserto o coração do homem quando não se encontra com Deus. É seco, é frio, improdutivo. E assim é sempre deserto a vida daqueles que estão longe do seu Criador, porque não se encontram nem consigo mesmo, não sabem de nada, depende de Deus para tudo. Então, neste deserto, o Senhor se encontra com esta multidão e dá-lhes de comer, dá pão. Aparecem na simplicidade e humildade duas doações, 5 pães e 2 peixes. O Senhor, ao dar pão, estes 5 pães e estes 2 peixes para esta multidão, nos ensina 2 coisas. Primeiro, que Ele não é bom de matemática. Segundo, que Ele tudo pode. Existe aqui um paralelo com a primeira leitura. Obviamente, Ele pode à medida que o homem confia. Deus não é intruso. Deus bate à porta dos corações e pede entrada. É isso que acontece. Na primeira leitura da missa de hoje, extraído do livro dos Reis, acontece algo parecido com o profeta. Eram apenas 20 pães para alimentar uma multidão. E Deus diz: confia que vai dar certo, e sobra bastante. Com Deus, tudo é abundante, inclusive a miséria. Com Deus, a gente se nota cada vez mais dependente dele para tudo. E é nessa fraqueza que a gente tem a nossa maior fortaleza. Que a gente percebe que as coisas não dependem de nós, mas dele. E é exatamente por isso que ele nos dá pão. O pão nos mostra isso, que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos nos alimentar. O pão ainda nos mostra que este alimento não é fruto nosso, ele depende de Deus, que faz chover a chuva para regar a plantação e faz com que aquela semente brote e dê fruto. O pão ainda nos mostra que a união de todas estas sementes vão formar um pão, um corpo. E é isto que vejo agora diante de meus olhos, a igreja. O fruto de cada uma destas sementes que estão aqui, mas que não estão separadas, estão unidas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é exatamente isso que nos mostra a segunda leitura da missa de hoje. Nós formamos um só corpo, um só espírito. O Senhor nos uniu, nos chamou e também nos envia. Nos envia porque este pão dado por Cristo
ele sobra em abundância e enche em 12 cestos, que representam as 12 tribos de Israel, a totalidade da humanidade. Cristo não veio somente para aqueles que nós queremos, achamos bonitinho, amamos, mas Cristo veio para todos, inclusive para aqueles que detestamos, para aqueles que pensam diferente, sim, para aqueles que muitas vezes ignoram a fé e estão tão longe de Deus. Cristo ainda se sensibiliza e chora por todos estes. Que infeliz o coração que zomba de Deus, que terreno árido e sem fruto. Esta semana a gente se deparou com a abertura de Olimpíadas que mostrava isso. Pessoas secas, vazias e sem Deus. Pessoas que queimam seu futuro. Pessoas que se encaminham para a perdição porque estão perdidos, desolados, sem norte. Então este Cristo Jesus nosso Senhor hoje vem nos mostrar isto, que este pão que Ele multiplica e dá de alimento a tanta gente é um sinal, e é preciso que compreendamos isto. Não percamos de vista o sinal do pão, um sinal que mostra a nossa dependência de Deus e a nossa salvação por meio de Cristo. Estes homens que viram o milagre acontecer, eles disseram: este é verdadeiramente o profeta, e ao mesmo instante queriam coroá-lo rei. Isso é dissonante, porque o reino de Cristo não é daqui, não é deste mundo. Então eles, ao mesmo instante que professaram a fé, perderam de vista o sinal. Que isso não aconteça conosco, porque também nós testemunhamos este milagre aqui a cada Eucaristia, mas não como um sinal mais, mas agora efetivamente como o próprio corpo do Senhor. Observem os 4 gestos. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e entregou. Este gesto se consolida a cada Eucaristia, não como uma repetição ou imitação, mas como a própria ação de Cristo no meio do mundo. Cristo salva, meus irmãos. E que bom que existe a igreja para nos dar não um sinal, mas a própria salvação por Ele operada. Jesus depois se retira sozinho para o monte. Ele vai ao Pai e de lá roga por todos nós. Neste dia dedicado às avós, em que a igreja se recorda destas mulheres que são para nós as antecessoras na fé, as avós e os avós. Neste dia, peçamos ao Senhor que está sob o monte, ensinando e intercedendo por nós junto ao Pai. Assim seja. Amém.